aristocrático de vida. O que torna essa ideia perigosa é que mais cedo ou mais tarde haveria a pergunta: por que os aristocratas são privilegiados? O mundo poderia mudar para tornar-se um lugar melhor? O progresso é possível? Isso minaria a ideia de que a monarquia é natural, a aristocracia é natural e que a hierarquia é natural. Para ver o iluminismo em ação, era apenas necessário olhar para o outro lado do Atlântico, onde os americanos lutavam por liberdade da antiga inimiga da França, a Grã-Bretanha. O jovem rei Luís quis vingar-se das derrotas de seu avô e viu a oportunidade na Guerra Americana pela Independência. Luís dedica à causa um total de 2 milhões de liras, o suficiente para alimentar e abrigar 7 milhões de franceses durante um ano. O investimento marcaria o início do colapso financeiro da França. A América levou a França à falência devido à dívida em que a monarquia francesa incorreu para lutar na guerra para a independência americana. Isso foi crucial para a situação financeira da monarquia francesa, porque ela não tinha como pagar aquelas dívidas. Enquanto Luís enviava tropas e dinheiro para o outro lado do Atlântico, Maria ocupava-se em criar suas próprias dívidas. A vida em Versalhes é uma rotina sem fim de rituais arcaicos e formalidades. Existiam cerimônias para o despertar dos reis, para vestirem-se, para comer, para recolherem-se ao leito. Para divertir-se em meio àquela loucura de rituais, Maria Antonieta preside desfiles de uma moda cada vez mais audaciosa. Maria era obcecada pela moda, especialmente penteados criativos que levavam horas e mais horas para fazer, usando todos os tipos de ornamentos e frutas. Para muitos, aquilo era obsceno. Passou a representar tudo o que havia de errado com ela, com Versalhes e com aquela cultura. Maria ocupa-se também com os boatos da corte, jogando e inventando diversões. Como suas despesas aumentavam cada vez mais, Maria foi apelidada de Madame Déficit. Maria recebeu o nome de Madame Déficit quando o país encontrava-se em um caos econômico e ela continuava a gastar como se nada acontecesse em vestidos, joias, sapatos. Era a Imelda Marcos da época. De todas as dívidas de Maria, a maior de todas era para com seus pais. Um herdeiro para o trono. Durante 7 anos de casamento, Luís e Maria ainda não tinham produzido um filho. Maria encontrava-se em uma posição tremendamente humilhante. A função de uma rainha era produzir um herdeiro. Era absolutamente necessária a presença de um filho. E durante aquele tempo o povo criticava, estavam insatisfeitos. Diziam, o rei jamais deveria ter se casado com essa arquiduquesa austríaca e agora ela nem consegue produzir um herdeiro para o trono. Maria estava desesperada. O apetite de Luís por comida era inquestionável, mas o sexo não encontrava-se em seu cardápio. Maria Teresa, a mãe de Maria Antonieta, questionava: se uma garota tão bonita quanto minha filha não o anima, o que estará acontecendo? Luís XVI e sua jovem esposa Maria Antonieta não conseguiam conceber durante 7 anos, e isso causava problemas para o reino. E como o hobby do rei era a serralheria, havia todo tipo de canção sobre Luís, o serralheiro, não conseguir encontrar o buraco da fechadura. O desinteresse de Luís por sexo foi entendido como uma falta de força para um rei. Depois de anos de frustração e de pressão por parte da corte, Luís foi diagnosticado por uma condição tratável chamada fimose. Luís tinha uma deformidade que tornava a ereção tremendamente dolorosa e por isso não houve a consumação até que fosse feito um ato cirúrgico. Mas ele tinha medo mortal da cirurgia e levou anos para concordar em fazê-la. E quando finalmente concordou, voilá. Depois de uma simples cirurgia, o casal pôde ter sua primeira filha, Maria Teresa. Mas isso não conseguiu limpar a imagem anterior de Maria. Desde o início de 1780, começaram a circular folhetos por todo o país, uma sátira pornográfica do rei e da rainha.
Panfletos obscenos debochavam da impotência de Luís e mostraram Maria como uma meretriz promíscua em uma corte debochada e decadente. A visão do povo sobre a monarquia tornava-se amarga ao mesmo tempo em que a situação dos campos piorava. Depois de uma sucessão de más colheitas, a confusão causara o aumento do custo da farinha, levando a uma carência do que era o coração da dieta da França: o pão. Mas as reclamações paravam nos portões de Versalhes. Como a realeza continuava a viver em extravagância, as queixas eram limitadas ao papel. Uma acusação foi dirigida diretamente para a corte real. Vocês sabem por que existem tantos necessitados? É porque sua existência de luxo devora em um dia o que alimentaria 1000 homens. O homem por trás desta acusação? O mesmo jovem que apenas anos antes endeusara o rei e a rainha depois de sua coroação, Maximilien Robespierre. E nele, o povo logo ganharia uma voz para pedir liberdade e igualdade para a Revolução. Versalhes, no final do século XVIII, era um oásis de extravagância rodeado por uma terra em desespero. E com um rei inseguro no leme, a França seguia o caminho certo para o desastre. Depois de 19 anos de casamento, Luís tinha 4 filhos. Só que, como rei, continuava impotente. Em uma tentativa de demonstrar liderança, Luís ousa fazer reformas financeiras. Mas sua falta de conhecimento sobrecarrega os pobres com impostos pesados, enquanto a nobreza não paga por nada. Com a economia em ruínas e o povo agitado, parecia que até os céus estavam zangados, torturando a França com o pior inverno em 90 anos. Se Deus alguma vez interveio para piorar a situação, o verão de 1788 e a primavera de 1789 foi o momento em que isso aconteceu. No verão de 1788 já existia uma crise política germinando e ela desenvolvia-se ao mesmo tempo que uma grave diminuição de alimento. Para o povo da França do século XVIII, a farinha era a essência da vida. O pão, a medida da existência. A pessoa mais simples da França consumia pelo menos 1 quilo de pão por dia. O pão era muito importante. Seu preço foi sentido por todo mundo. Se o preço dobrasse, era um sinal de más notícias. Com os enganos financeiros cometidos por Luís, o custo da farinha aumentou horrivelmente. A quantidade de alimentos era pequena. E o custo de um pãozinho logo era igual ao do salário de um mês. A fome tornava-se ira. Revoltas surgem por toda a França. Casas são destruídas. Padarias são roubadas e os padeiros que não podiam mais vender o pão eram linchados. Com a economia em frangalhos, os bancos obrigam Luís a contratar um ministro das finanças, Jacques Necker. Um pensador do iluminismo, Necker é popular de uma maneira que Luís só poderia invejar. Jacques Necker foi sem sombra de dúvida o ministro mais popular durante a primavera de 89, porque afirmou publicamente em seus pronunciamentos que o dever do governo seria garantir que houvesse pão suficiente para todos. Como a nação em uma crise fiscal, Necker insiste que Luís faça uma reunião do corpo representativo tradicional do reino, os Estados Gerais. Era a primeira vez em que os representantes eram convocados em 175 anos. A França estava organizada politicamente em algo chamado de 3 estados. O primeiro estado era o clero, o segundo era a nobreza e o terceiro todos os outros. E segundo os censos contemporâneos, os 2 primeiros estados ocupavam 3% da população e o terceiro estado 97%. Muitos julgaram o fato injusto para com o terceiro estado, que era a maioria da população, ter somente 1/3 dos representantes. Sentiram que seria injustiça a existência de um parlamento com 3 câmaras, onde 2 delas, a nobreza e o clérigo, venceria nos votos o povo. 4 de maio de 1789.
um jovem e habilidoso advogado e político chegou a Versalhes. Maximilien Robespierre chegou para ficar diante dos Estados Gerais como representante, para lutar por uma voz justa para o povo que ele representava, o Terceiro Estado. Órfão nascido no interior, Robespierre obteve uma proeminência acadêmica com seus estudos prodigiosos, tornando-se um orador eloquente, com ótima aparência, sem um fio de cabelo ou uma frase fora de lugar. Em casa, na pequena cidade de Arras, as ideias do iluminismo que absorvera nos salões de Paris fundaram uma voz poderosa, e ele tornou-se o mais importante advogado do local. Quando ele voltou para Arras e começou a praticar como advogado, lia tudo sobre o iluminismo. Robespierre era alguém que, quando praticava leis em Arras, tentava levar as ideias do iluminismo para os casos que defendia. No Estado Geral, Robespierre e seus colegas exigiam que a nobreza e o clero pagassem impostos, mas Louis sentia-se tremendamente ameaçado pelo crescente radicalismo do Terceiro Estado. Quando, no dia 20 de junho, depois de um impasse de 6 semanas, os representantes chegaram para descobrir que seriam silenciados. No dia 20 de junho, quando os representantes chegaram para a reunião e encontraram as portas fechadas, suspeitaram de um complô. Passaram para outro local que chamaríamos de quadra de tênis e que, na verdade, era uma quadra de handball. Juntaram-se e juraram que não parariam de reunir-se até terem uma nova Constituição. Os representantes declararam uma nova Assembleia Nacional, os verdadeiros representantes do povo da França. O juramento da quadra de tênis é um desses grandes momentos simbólicos na história da Revolução Francesa. Temos todas aquelas pessoas reunidas em uma quadra de tênis levantando os braços quase como uma saudação romana. E para a Assembleia aquele foi o momento em que perceberam algo em sua força e em sua dignidade e souberam que poderiam realmente desafiar o rei da França. Como um ato de desafio revolucionário, nasceu a Assembleia Nacional. Será uma comunhão de vozes de todo o país, um corpo parlamentar executando a vontade do povo. Mas tirar o poder do rei não seria tão fácil quanto assinar uma simples proclamação. Todas essas vitórias iniciais que aconteceram em Versalhes são mais vitórias de papel e não têm como se sustentar. O medo que tomou os representantes em Versalhes quando nos aproximamos de julho de 1789 foi porque o rei reunia suas forças para dispersá-los, para acabar com eles. No início de julho, 30.000 tropas reais posicionavam-se em torno de Paris. Para defender-se, o povo formou uma nova Guarda Nacional. Os revolucionários atacam os arsenais de Paris e conseguem furtar 28.000 mosquetes. A única coisa que falta é a pólvora, e o povo sabe onde consegui-la. No centro de Paris existe uma masmorra de pedra, famosa como símbolo do regime feudal, a Bastilha. A prisão abriga toda a pólvora da cidade e é lendária como câmara de tortura e mortes horríveis. A Bastilha fora o grande símbolo do despotismo real, o grande símbolo dos reis da França que iam além dos limites de seu próprio poder, fora um símbolo do horror para o povo francês. Em meio à revolta, acontece um ultraje surpreendente. Louis demite seu ministro das Finanças, Jacques Necker, o amado do povo, visto como simpático às massas. Horas depois de sua demissão, Paris fica sabendo que seu representante foi afastado. Não restou mais nada além da revolta. No dia 14 de julho, multidões reuniram-se identificando-se com um pequeno penacho vermelho e azul, as cores de Paris, separadas pelo branco, a cor da causa dos Bourbon. Nascia o tricolor. E entre a multidão enfurecida, uma voz grita: para a Bastilha. Atacar a Bastilha significava que o povo de Paris dizia: não se livrarão da nova Assembleia Nacional. O povo está agindo, está armando-se e basicamente diziam: estamos do lado da revolução. Vendo o exército que aproximava-se, o governador da Bastilha, Bernard de Launay, tentou trancar a prisão. Armou uma defesa inútil, mas os saqueadores invadiram a fortaleza e atiraram-se sobre os guardas com facas e lanças.
Finalmente, Delaunay